Olá, meu nome é Rodrigo Lima e hoje estudaremos o capítulo 21, Maioridade, do livro Fonte Viva do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Neste capítulo, Emmanuel comenta uma passagem que está lá em Hebreus, capítulo 7, versículo 7, onde Paulo disse: o menor é abençoado pelo maior. Inicia Emmanuel em seus comentários: em todas as atividades da vida, há quem alcance a maioridade natural entre os seus parentes, companheiros ou contemporâneos. Há quem se faz maior na experiência física, no conhecimento, na virtude ou na competência. De modo geral, contudo, aquele que se vê guindado a qualquer nível de superioridade costuma valer-se da situação para esquecer seu débito para com o espírito comum. Muitas vezes, quem atinge a maioridade financeira torna-se avarento. Quem encontra o destaque científico faz-se vaidoso. E quem se vê na galeria do poder abraça o orgulho vão. A lei da vida, porém, não recomenda o exclusivismo e a separatividade. Faço uma pausa nos comentários de Emmanuel para tecer algumas reflexões. Primeiramente, conseguimos constatar que o capítulo nos ensina, nos traz a lei do progresso. Nos traz essa lei divina, essa lei natural. E o que seria essa lei do progresso? A lei do progresso, como nos ensina Kardec lá no Livro dos Espíritos, nos comentários à questão 781, ele nos fala que é uma condição da natureza humana. E ninguém deve se opor a esta evolução. Mais adiante, na questão 783, Kardec, também nos comentários, ele faz a seguinte ponderação: o homem não pode ficar perpetuamente na ignorância, porque deve atingir o fim marcado pela providência. Isso é Kardec nos ensinando no Livro dos Espíritos. E aí, quando Emmanuel resolve explicar a passagem de Hebreus, o menor é abençoado pelo maior. Isso nos traz à mente a ideia que nós devemos fazer o bem àqueles que estão em situações inferiores. Nós devemos sempre praticar algo de bom. Não pensemos que deixando de fazer o bem, não estamos fazendo mal. É justamente o contrário. A doutrina espírita nos ensina que não fazer o bem também é fazer o mal. Pois bem, sigamos nos comentários de Emmanuel. Segundo os princípios divinos, todo progresso legítimo se converte em bênçãos para a coletividade inteira. Aqui eu faço uma pausa nos comentários de Emmanuel para trazer à baila dois outros ensinamentos que encontrei nas próprias obras de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. O primeiro está lá na obra Caminho, Verdade e Vida, onde tem um título chamado A Prática do Bem, mais especificamente no capítulo 60, onde ele comenta uma passagem de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Neste capítulo ele nos ensina a ensinar
ou melhor, ele nos ensina a transmitir, a aconselhar os que estão em situações inferiores, os ignorantes, mas nos faz um aviso de não entrar em contenda, salvo se for como forma de caridade, se for útil e convincente. Então, o outro ensinamento que me faz lembrar este comentário de Emmanuel está no próprio livro Fonte Viva, em capítulos anteriores, mais especificamente no capítulo 19, de titularidade Apacenta. Lá ele comenta uma passagem de João, capítulo 21, versículo 17, onde Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Neste capítulo, Emmanuel nos ensina que Jesus não recomenda medidas drásticas. Ele nos ensina que Jesus sempre sustentou os companheiros mais necessitados e nos faz uma assertiva simples e direta para que não analisemos destruindo. Pois bem, sigamos os comentários de Emmanuel. A própria natureza oferece lições sublimes nesse sentido. Cresce a árvore para a frutificação, cresce a fonte para o benefício do solo. Se cresceste em experiência ou em elevação de qualquer espécie, lembra-te da comunhão fraternal com todos. O sol, com seus raios de luz, não desampara a furna barrenta e não desdenha o verme. Desenvolvimento é poder. Repara como empregas as vantagens de que a tua existência foi acrescentada. O espírito mais alto de quantos já se manifestaram na terra aceitou o sacrifício supremo a fim de auxiliar a todos, sem condições. Não te esqueças de que, segundo o estatuto divino, o menor é abençoado pelo maior. Emmanuel encerra seus comentários nos clamando para que não nos esqueçamos que o menor é abençoado pelo maior. E isso significa que nós não devemos esquecer que somos iguais ao Cristo. Lembremos que Jesus, em sua maioridade, foi sempre indulgente com todos. Sempre foi o grande pedagogo. Ensinou, transmitiu seus ensinamentos. Exemplificou acima de tudo. Alguém poderia perguntar se há algum obstáculo para esse progresso. Essa foi uma pergunta, inclusive formulada pelo Codificador, lá no Livro dos Espíritos, na questão 785, onde ele fez a seguinte pergunta para os espíritos superiores: qual é o maior obstáculo ao progresso? E os espíritos, de forma categórica, responderam: orgulho e egoísmo. Então, irmãos, lutemos contra o orgulho, contra o egoísmo. Que este estudo de hoje sirva para nos afetar, para nos iluminar, para com humildade colocarmos-nos como verdadeiros orientadores e líderes daqueles que hoje, e eu faço um realce à expressão que hoje são inferiores a nós. Eu digo hoje porque, lembrando os ensinamentos que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, sob o título
sedes perfeitos, consta o ensinamento que hoje podemos deter a fortuna, hoje podemos estar numa classe social mais elevada. Mas ensina-nos o Espiritismo que talvez amanhã as ordens estejam invertidas. Que isso nos toque o coração, para que não possamos cair frente a esta missão de auxiliar aqueles mais ignorantes, aqueles mais necessitados de conhecimento. O Espírito mais alto de quantos já se manifestaram na Terra aceitou o sacrifício supremo ao fim de auxiliar a todos sem condições. Então, não devemos impor condições, simplesmente ensinar. Que Deus nos auxilie nessa digna missão.